E se você fosse parar em um local completamente dominado por um psicopata, sem poder escapar de lá, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um idoso tentando sobreviver e acabar com um criminoso sádico. Tudo isso enquanto enfrenta os problemas da velhice. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o maníaco do asilo, em A Regra de Jenny Penn. Esses idosos não fazem ideia de que estão presos com um terrível psicopata. Durante o julgamento de um criminoso bizarro, culpado de 8 casos de aproveitamento de menores e abandono de capaz, o juiz responsável pela sentença, Stefan Mortensen, começa a passar muito mal, tendo tonturas, perdendo o jeito com as palavras e até mesmo fazendo coisas que normalmente não faria. Como, por exemplo, dizer para a mãe de uma das vítimas do criminoso que ela também tinha culpa em tudo que aconteceu. A questão é que após alguns segundos nesse estado, o senhor se levanta de repente e cai no chão desacordado. Alguns dias depois disso, o velho juiz é levado para uma casa de repouso de idosos, onde ele passa por um teste de rotina e é deixado para viver junto com outros idosos residentes. Só que por não gostar do barulho que seu colega de quarto, o Tony Gerford, faz enquanto conversa com as netas, ele sai para dar uma volta pelo local. E ao chegar do lado de fora, ele se encontra com um senhor chamado Howie Wicker, que estava fumando e lhe oferece um cigarro, além de também dizer para tomar cuidado com o gatinho que estava olhando para os dois, pois ele parece sentir quando um dos velhinhos está para bater as botas. Com isso dito, os dois começam a conversar e se conhecer, com o Stefan contando que é um juiz da cidade e que precisou ficar nessa casa de repouso por conta de alguns problemas que aconteceram com o seu plano de saúde caríssimo, e que logo as coisas voltariam ao normal e ele iria embora para algum hospital chique. Mas para o Howie, isso tudo parece um bando de desculpas e uma forma de se enganar a não aceitar que está preso ali com os outros velhos. Aí, irritado com o rumo da conversa, o juiz se afasta do recém-conhecido. O problema é que logo após ele fazer isso, o Howie tem um ataque de tosse e acaba derrubando bebida alcoólica na roupa, e o cigarro que estava fumando também cai, o que infelizmente resulta nele se tornando tocha humana, e o Stefan até grita por ajuda, mas não acontece nada. Só que o mais bizarro de tudo é que ao anoitecer, o Stefan olha para a estreita fresta na porta do quarto e percebe que tinha um homem esquisito lhe encarando. E esse homem fecha a porta assim que nota que tinha sido encontrado. Já no dia seguinte, durante um pequeno show de entretenimento para os idosos do asilo, o Stefan percebe que o mesmo homem que estava ali observando na noite passada também estava de olho nele nesse momento, como se estivesse ali estudando junto com a pequena boneca que carregava para todos os lados. E ao anoitecer, o juiz recebe ajuda no banho antes de ir dormir, só que ele não gostou nada do arranjo de estar dividindo o quarto com outra pessoa. Por isso, logo pela manhã, ele vai falar com a Madeleine, a responsável pelo asilo, para pedir para ser colocado em um quarto único, dizendo que tinha recebido informações erradas e que não fazia ideia de que iria dividir o quarto com alguém quando fez a sua inscrição na casa de repouso. Mas como não tem mais nenhum quarto único vago, ela fala que o máximo que pode fazer é colocá-lo na lista enquanto o aconselha a fazer amizade com outros idosos, dizendo que o ex-jogador e colega de quarto dele, o Tony, é uma ótima pessoa. Algum tempo depois, no horário de almoço, enquanto todos os idosos estão reunidos na sala, o Stefan vê uma funcionária tentando tirar a boneca Jenny Penn da mão do esquisitão chamado Dave. Porém, o cara mostra ter um estranho apego emocional à boneca e não deixa isso acontecer. Nesse momento, o Tony se senta na mesma mesa do juiz e tenta puxar um papo com ele para conhecer melhor o seu colega de quarto. E para isso, ele tenta falar sobre um livro que gosta. No entanto, o Stefan age arrogantemente e corta o cara, deixando claro que não tem interesse em se aproximar dele. Só que logo após a conversa parar, uma cuidadora aparece ao lado dele e pede para o senhor pegar o copo que estava em cima da mesa, para ver como estava a coordenação motora dos seus dedos. Mas nessa hora, o Stefan começa a ficar tonto novamente, sentindo que tudo ao redor dele parecia estranho e que os barulhos estavam mais altos, o que atrapalha o juiz, que acaba derrubando o copo, mostrando que as coisas realmente não estavam boas. Ao anoitecer, a enfermeira que estava dando banho no Stefan precisa sair rapidamente do banheiro para pegar a toalha e acaba deixando o homem sozinho por alguns segundos. Só que, se sentindo totalmente incapacitado, ele decide afundar na água da banheira para acabar com o sofrimento. Mas logo ele começa a tentar se agarrar em qualquer superfície para voltar a respirar. O problema é que, por não conseguir segurar nenhum copo, ele não tem força suficiente para se erguer. Por sorte, a cuidadora volta nessa hora e o ajuda. Após isso, ele é levado para a cama e proibido de tomar banho de banheira novamente, ficando restrito apenas ao chuveiro. Paralelo a isso, o Dave parece decidir fazer algo e sair do quarto indo para outra parte do asilo. Porém, ao perceber que 2 funcionários ainda estavam na recepção, ele faz um ato de velho doidinho e é levado para o elevador para que possa subir e ir dormir por conta do horário. Mas antes que o elevador se feche, ele para de fingir e se esconde da vista dos funcionários para continuar em frente. E no caminho ele passa pela senhora Eunice, que já estava há vários anos no asilo, e ainda acha que a sua família virá buscá-la depois do Natal. Mais tarde, o Stefan acorda no meio da noite e percebe que o Tony está apavorado, olhando para o canto do quarto. Aí, ao seguir o olhar do homem, ele vê o Dave sentado numa cadeira lhe encarando, enquanto segura um recipiente com urina. O pior é que do nada o homem se levanta, puxa o cobertor do juiz e joga a urina no corpo do pobre coitado, que fica apavorado vendo seu agressor indo embora sem poder fazer nada. Alguns minutos depois, vários funcionários aparecem ali
ali para acalmar o Stefan, trocar as roupas de cama dele e conter os outros idosos que tinham sido acordados pela gritaria. Porém, ao invés de querer ser limpo ou se acalmar, o Stefan exige que façam algo com o Dave, que entrou no seu quarto e usou a própria urina da vítima para sujá-lo. O problema é que nenhuma das funcionárias acredita nele, dizendo que o cara provavelmente teve um pesadelo vívido ou algo do gênero, fora que o Dave era um hóspede pagante igual a ele. Mas o juiz chama o Tony para a conversa, dizendo que o senhor também tinha visto o Dave. Só que quando as enfermeiras perguntam sobre isso, o ex-jogador finge que não viu, parecendo estar com medo. Ok, o Stefan sofreu um AVC durante o julgamento, e parece que ele ficou com algumas sequelas que vão dificultar bastante a vida dele nesse asilo, pois parece que o serviço do lugar é péssimo, e nenhum funcionário realmente cuida dos idosos. Isso porque que tipo de cuidador em sã consciência deixaria um idoso que claramente não está bem, beber e fumar ao mesmo tempo, ainda mais sem supervisão. Até porque mesmo se fôssemos ignorar que essa combinação só pioraria ainda mais o estado de saúde do idoso, não seria nada estranho ele acabar deixando cair a bebida em si mesmo na hora de beber, e sem querer derrubar um cigarro em cima do álcool. Me espanta que ninguém tenha imaginado quão perigoso seria deixar uma pessoa idosa e doente segurando essa combinação mortal de itens. Só que eu acho que nem dá pra cobrar competência desses funcionários ou do dono do asilo, porque não apenas os idosos são largados completamente, como também não existe nenhuma única câmera por todo o local, e seria essencial ter câmeras espalhadas por todo o asilo, com funcionários contratados para ficarem 24 horas de olho em tudo que acontece nos corredores, no quintal e se duvidar até mesmo nos quartos, pois imagine se uma situação de emergência acontece com algum idoso tendo um derrame, ou pegando fogo, né? E aí não conseguindo pedir ajuda. Nessa hora, os vigias poderiam mostrar utilidade e avisar os cuidadores sobre o que estava acontecendo e onde era a emergência, algo que também ajudaria em uma situação como essa que o Stefan viveu. Além disso, é bom observar a forma com que o Tony simplesmente ficou quieto a respeito do que havia acontecido, mostrando que ou ele não é muito certo das ideias, ou ele tem muito medo do Dave, o que pode ser um péssimo indicativo de que algo ainda mais assustador do que ser molhado de urina vai acontecer nas próximas noites. Afinal, apenas alguém que já foi muito machucado e tem medo de ver as coisas piorarem iria se calar nessa hora. Fora isso, é possível imaginar ainda por cima que os funcionários sabem que esse tipo de coisa acontece e simplesmente ignoram, pois essa seria uma ótima oportunidade para falar a verdade e pelo menos fazer com que os outros suspeitem do Dave. Mas para o Tony ter medo até mesmo de usar essa chance, dá pra deduzir que ele já deve ter tentado dedurar a situação, e no final nada foi feito. Isso sem contar que é muito estranho as cuidadoras simplesmente ignorarem as queixas do juiz, dizendo que poderia ter sido um pesadelo vívido. E galera, essa parada de um gato prever mortes não é uma coisa só do filme não. Teve um gato chamado Oscar que foi adotado por um centro de cuidados, e ele circulava livremente entre os pacientes. Com o tempo, os funcionários começaram a notar um comportamento peculiar. O Oscar se deitava ao lado dos pacientes que estavam prestes a morrer, muitas vezes poucas horas antes do falecimento, e segundo os relatos, ele acertou dezenas de vezes, e os funcionários chegaram até a avisar as famílias quando Oscar se deitava com alguém, como um sinal de que a morte estava próxima, para que os parentes pudessem se despedir. Agora, com tudo isso dito, eu não duvido nada que o Dave tenha entregue a cachaça e o cigarro para aquele velhinho que fez cosplay de Tocha Humana, afinal, parece que ele e sua boneca querem tacar o terror naquele lugar. Já na manhã seguinte, o Stefan vai até a cantina e começa a vigiar o Dave de longe, observando quão esquisito o cara é, parecendo até um bully do ensino médio, que rouba a comida dos coleguinhas. Aí quando chega a hora de comer a sobremesa, o esquisitão rouba o doce que era do Tony, e aí o Stefan chama a atenção dos dois, principalmente do Dave, falando que ele podia fazer muito mais do que apenas roubar a sobremesa do Tony. E para humilhar o colega de quarto que não lhe deu apoio, o Stefan fala sobre o time em que o ex-jogador só foi campeão mundial após ele se machucar e ir para o banco, o que acabou se tornando algo humilhante na sua história, já que aparentemente o próprio técnico lhe agradeceu por se machucar. Além disso, ele também zoa com a cara do Dave, perguntando qual o tipo de problema o cara tem para ser assim, algo que irrita bastante o esquisitão, que decide intimidar o juiz. Mas assim que ele se aproxima para dizer o que acontecerá de noite, o Stefan joga uma colherada de doce nos olhos do Dave, deixando o maluco sem acreditar no que aconteceu, enquanto ele se afasta dando uma de coitado para ser cuidado pelas enfermeiras. Após isso, ao anoitecer, o Stefan acorda no meio da noite e vê que o Dave estava atrás da cortina que divide o quarto, e para piorar ainda mais, o esquisito abre a cortina para que o juiz possa ver o Tony, e então ele vai para cima do colega de quarto do Stefan, forçando o homem a lamber a sua mão enquanto pergunta quais as regras que são seguidas no asilo, e quem é que manda ali. E o pobre ex-jogador fala que segue as regras da Jenny Penn, que no caso é a boneca do Dave. Vendo isso, o Stefan desliza a mão pelo lado da cama e aperta o botão de emergência para ver se algum funcionário aparece ali para ajudar. Porém, como ninguém aparece, o Dave continua maltratando o Tony, até que o juiz diga que ele não pode fazer isso, algo que irrita o psicopata, e faz ele partir para cima do homem, dizendo que as coisas só iriam piorar daqui pra frente. Então ele aponta para a cama do juiz e dá risada antes de ir embora. Vendo isso, o Stefan olha para onde o doido tinha apontado e vê que o botão de ajuda foi desplugado com antecedência. Nessa hora, o Tony reclama dizendo que normalmente ele vai dormir levando apenas alguns tapas, porém agora parece que o Dave tem um público para entreter. Depois de sair dali, o Dave passa no quarto de uma senhora, rouba a dentadura dela, alguns doces e uma calcinha antes de ir embora. Só que ao chegar no corredor, ele vê o gato Caronte saindo de um quarto e vai conferir, descobrindo assim que tinha um idoso jogado no chão pedindo ajuda, mas ao invés de ajudá-lo,
cara, o Dave apenas fecha a porta. Já no dia seguinte, o Stefan está sentado olhando um pequeno baile da terceira idade, quando do nada o Dave aparece e entra no meio dos velhinhos felizes para acabar com a graça do baile, pisando no pé dos coitados e distribuindo socos enquanto dança com os braços abertos, o que obviamente faz todos os idosos ficarem com medo e pararem de dançar. Alguns minutos depois, o Dave está sentado pensando em algo quando uma enfermeira aparece, querendo falar com ele a respeito de algo que o Stefan reclamou, e ao fim da conversa, o psicopata parece ter ficado bem chateado com o que ouviu. Em seguida, vários jovens de um time de futebol se reúnem em um salão no asilo para receber uma palestra de como focar mais em si mesmos e coisas assim. E por ser um ex-jogador de futebol de um time campeão, o Tony obviamente estava lá para servir de inspiração. O bizarro é que do nada, o cara percebe que estava sendo observado pelo Dave e fica completamente tenso, sem saber o que fazer. E o Stefan, que estava olhando para ele, também percebe a situação. Após o fim da palestra, o Tony se despede rapidamente do técnico do time e corre para longe do salão na intenção de sair da pista do Dave. Por isso, o juiz não perde tempo e vai atrás dele com a sua cadeirinha motorizada, ignorando o fato de ter visto o Dave olhando para ele de um jeito ameaçador. Pouco tempo depois, o Stefan chega ao que parece ser uma lavanderia e encontra o Tony escondido em um depósito de toalhas e roupas. E o ex-jogador fala que costuma vir para esse local porque não é tão usado pelos funcionários, mas sem se importar com o motivo dele escolher esse lugar para se esconder, o juiz fala que irá fazer uma denúncia oficial do que está acontecendo, desde que o Tony seja testemunha, além de perguntar qual é a história daquele psicopata. Mas como as agressões do Dave só pioraram depois que o Stefan chegou, o ex-jogador pergunta por que ele deveria lhe ajudar, fora que quando o Tony chegou no asilo, o Dave já estava ali, e não é como se o cara ficasse por aí contando a história da sua vida. E aí, percebendo que o colega de quarto não vai falar nada, o Stefan avisa que irá embora assim que as suas pernas melhorarem, e que o Tony só poderá continuar sofrendo ali se não tomar nenhuma ação. Então ele se despede com uma zombaria, e vai embora se encontrar com uma funcionária para fazer uma queixa formal, dizendo que o Dave foi no seu quarto na noite passada, e o agrediu, só que a mulher não dá ouvidos para o cara, e o leva até o quarto. Chegando lá, ela escuta mais ou menos o que o senhor tem a dizer, e fala que o Dave fez uma queixa contra ele, dizendo que o recém-chegado o agrediu e roubou algumas coisas dele e de outros idosos. O Stefan até tenta se defender dizendo que não fez isso, e que o homem esteve ali na noite passada para atacar ele e o Tony. Porém, a mulher parece não acreditar muito nisso, e pede para uma cuidadora revistar a sala em busca dos supostos itens roubados. E o pior de tudo isso é que ao revistar embaixo do colchão, a funcionária encontra os itens que o Dave tinha pego da mulher na noite passada, o que piora bastante a situação do Stefan, que é questionado sobre estar tomando as medicações. Após isso, o juiz passeia meio grogue pelos corredores do asilo, e percebe que é possível ver o Dave em todas as fotos antigas do local, comendo lá nos anos 60, quando ele ainda era um dos funcionários. E em paralelo a isso, o Dave está em um esconderijo fumando ao lado de vários itens roubados. Bom, esse asilo aqui é uma prisão disfarçada de casa de cuidados, né? Tem um bully solto pelos corredores e simplesmente ninguém nota isso. E aqui as coisas ficam ainda mais preocupantes, pois parece que os funcionários desse asilo realmente estão do lado do Dave, e esse cara é um psicopata extremamente inteligente e manipulador. Dá pra tirar essa conclusão só por ele não ter ajudado aquele velhinho. Além disso, o Trinity Killer aqui, quer dizer o Dave, previu os movimentos do Stefan com antecedência, e já criou um plano de contingência para virar o jogo a seu favor. Mas a questão aqui nem é essa, pois no dia anterior o juiz havia feito uma queixa contra o Dave, e se as funcionárias escutassem com atenção o que o homem tem a dizer, poderiam acabar percebendo algumas pontas soltas que indicassem que o Dave realmente era o culpado. Afinal, é muito estranho que logo após ser acusado de algo, o Dave também acuse o juiz, isso sem contar que o Stefan nem mesmo pode andar, e tem muita dificuldade em segurar qualquer coisa, como foi visto no teste do copo. Sendo assim, como exatamente esse cara invadiria um quarto sem ser visto, e sem ter o cartão de identidade da vítima, e depois voltaria para o quarto e levantaria o colchão para esconder os itens roubados, pois como foi visto, ele nem consegue levantar um copo, e olhe lá, né, eu não sou nenhum físico genial, porém dá para afirmar que levantar uma parte de um colchão é bem mais difícil do que segurar um copo. Além disso, independente do que elas pensassem, as funcionárias ainda deveriam pelo menos ouvir as reclamações do Stefan e investigar a fundo a situação. Afinal, vale lembrar que o cara está pagando para estar ali, e é sério, é muito conveniente que não exista nenhuma única câmera nos corredores ou nos quartos desse asilo, porque se houvesse pelo menos uma em cada corredor, já daria para descobrir a verdade por trás de tudo. E a partir daqui, o juiz vai precisar acabar descendo para o mesmo nível do Dave, pois se o cara trabalhou ali, com certeza ele tem mais moral no lugar, digamos assim, e as suas queixas vão ter mais peso do que a do Stefan, que acabou de chegar ali. E considerando que o juiz teve um AVC e o Dave aparenta estar mais saudável, tudo será motivo para dar a desculpa de que o juiz pode estar delirando ou inventando coisas por não querer estar ali. E uma boa ideia para o Stefan seria começar a fazer amizades com os velhinhos do lugar, diferente do que ele fez com o Tony. Afinal, humilhar o cara não vai resolver nada. Então, após criar uma rede de aliados, ele poderia bolar um plano para provar que o Dave e a sua boneca estão tacando terror no lugar. Porém, ele precisa ter provas e uma boa narrativa para criar uma boa acusação contra o Dave. Mas como o Stefan era um juiz, ele provavelmente deve imaginar isso, né? Já no dia seguinte, o Stefan está na cantina e parece que ele dá uma viajada na sua própria cabeça por um tempo. Nesse momento, o senhor percebe que o próprio Dave está na sua frente, comendo como quem não quer nada enquanto faz um
mini discurso. E se sentindo extremamente ofendido com a forma como o juiz lhe enxerga, o Dave começa a mexer com a mente do homem, chutando sua perna violentamente por baixo da mesa para que ninguém veja, e dizendo que após um tempo, ele ficará igual ao outro paciente do asilo, preso no próprio corpo sem poder se mexer, enquanto implora mentalmente para se livrar daquele inferno. Isso é claro se ele conseguir manter a sanidade. E esse discurso terrível, somado com a dor dos chutes, realmente faz o Stefan começar a chorar em silêncio de dor e desespero, mostrando quão perverso é o Dave. Então, quando o Dave dá o chute final, o Stefan não consegue aguentar e grita de dor, dizendo que o homem está lhe chutando. Só que por conta do acesso de raiva, uma das cuidadoras decide levá-lo para fora do refeitório, enquanto ele pede para os outros idosos da sala falarem alguma coisa, já que eles também devem estar sendo aterrorizados por esse homem. Após isso, o Stefan é submetido a um teste, para ver o quão são ele está. Coisas simples como memorizar palavras, objetos e fazer alguns desenhos. O problema é que apesar de achar que está fazendo tudo certo na própria mente, o seu desenho sai completamente errado, e ele não consegue memorizar as palavras requisitadas. O que o faz ser apresentado para um pequeno folheto, falando sobre os benefícios de um boneco de fantoche, igual a Jenny Pen. Ao anoitecer, o Dave vai mais uma vez ao quarto das suas vítimas, só que dessa vez ele rasga a foto de um familiar do Tony e faz um mini show de piadas impróprias. Porém, como nenhum dos homens dá risada, ele ataca o Tony mais uma vez, forçando o cara a lamber a sua mão que tinha um fantoche, dizendo que aquela era a bunda da Jenny Pen e perguntando quem mandava ali. O problema é que ele decide mudar a forma de agir, então ele deixa a cama do Tony completamente reta e começa a fazer força na perna e na bacia do homem, que sente muita dor nessa região, já que foi um ferimento nesse local que o fez ficar no banco, quando o time ganhou o Mundial. E enquanto isso acontece, o juiz fica perguntando se o psicopata faz isso por vingança ou apenas para descontar todos os abusos que ele já deve ter sofrido. Aí, aparentemente ficando afetado por isso, o Dave localiza a bolsa de urina que ajuda o Tony a se aliviar e puxa levemente, perguntando para o Stefan quem manda ali. Mas o juiz não responde, e o Dave ameaça arrancar com tudo a bolsa de urina. Só que para o alívio do Tony, o doidão desiste dessa ideia e vai para perto do juiz, dizendo que uma hora dessas ele vai ser quebrado. E em resposta a isso, o Stefan começa a citar uma citação de A Farewell to Arms, algo que o Dave obviamente não dá bola, e começa a cantar e dançar até que o juiz se cale. E quando percebe que o homem ficou quietinho, o Dave troca algumas palavras com ele e coloca a Jenny Pen em frente ao Stefan, perguntando quem comanda o asilo. Só que em resposta, o senhor apenas cospe na boneca, o que deixa o Dave irritado e faz ele cuspir de volta na cara do juiz. Aí, puto com o que aconteceu, o psicopata sai rapidamente do quarto e vai à geladeira beber uma garrafa de leite. E logo após fazer isso, ele encontra a senhora Eunice mexendo em uma plantinha perto da janela, e com uma ideia perturbadora em mente, ele usa a Jenny Pen e faz a mulher acreditar que a sua família estava do lado de fora do asilo, a convencendo a sair dali com ele para poder ver os familiares, usando um cartão roubado para abrir a porta. Porém, a Eunice dá uma de ninja e pega o cartão na mão do cara pensando que era o dela, o que não adianta muito, já que o Dave recupera o cartão logo em seguida, antes de levar a mulher para o lado de fora. Depois ele abre o portão traseiro do asilo e fala para a Eunice ir encontrar os seus filhos, o que ela obedece, achando que realmente estavam esperando por ela do lado de fora. Paralelo a isso, o Stefan fala para o Tony que ele não pode continuar escondendo as coisas desse jeito para sempre, como um covarde. Só que ao ouvir isso, o ex-jogador explica que não quer que sua neta mais nova, que o idolatra, o veja como alguém digno de pena, que precisou ser resgatado porque estava sendo agredido por outro idoso. E como exemplo, ele fala sobre um antigo cara do tempo, do jornal, que era querido por todos, e ficou lembrado apenas como o homem que foi encontrado em uma vala com um brinquedo gigante enfiado onde o sol não bate. Nesse momento, o Dave chega em frente ao quarto e tem muita dificuldade em abrir a sua porta. E aí, ao checar o cartão de identificação, ele percebe que na hora em que recuperou o cartão do bolso da Eunice, ele não tinha pegado o próprio cartão, mas sim o dela, algo que o deixa desesperado e faz o cara sair correndo atrás da senhora. Após alguns minutos, ele chega a uma grande poça d'água e encontra o corpo da Eunice jogado no chão sem vida. Aí, sabendo que não tinha muito tempo até que os funcionários começassem a trabalhar, já que estava amanhecendo, ele procura como um doido o cartão nos bolsos da mulher, até que finalmente encontra. Uma correria que até mesmo atacou a asma do psicopata e o fez precisar da bombinha para se recompor. E como ficou tudo sujo do barro, o homem volta para o asilo e toma um banho para limpar a si mesmo e a Jenny Pen. Algumas horas depois, o Stefan vê o corpo da Eunice sendo levado pelos paramédicos e entende rapidamente que o Dave com certeza tinha algo a ver com a morte da mulher. Por isso ele vai até o portão traseiro e confirma que seria impossível para uma senhora tão pequena retirar a corrente de aço que fica no topo do portão. O único problema é que o psicopata estava observando toda essa mini investigação de longe. Isso sem contar que a condição do juiz está claramente piorando, com ele tendo alguns apagões em que parece desligar e só voltar à realidade quando já está em outro lugar. E sabendo que o senhor queria ir embora do asilo, os doutores dizem que esse é o melhor local para ele ficar para que seu progresso cognitivo seja monitorado. E essa provavelmente deve ser a melhor escolha, pois mesmo à noite, após ter saído dessa consulta, o juiz continuou respondendo as perguntas feitas pelos doutores, como se ele estivesse em frente a eles, sendo que na verdade era noite, e o Dave estava ali para atormentá-los, o que ele realmente faz com o coitado do Tony. E o pior de tudo é que aparentemente vários dias se passam dessa forma, com o Stefan
alucinando, imaginando que esteve em vários lugares, como por exemplo em um tribunal onde a Jenny Penn é a juíza, enquanto que na vida real, o Dave está machucando bastante o pobre do ex-jogador. Ok, aqui já ficou claro como água que não dá pra depender dos funcionários desse asilo para poder se livrar do Dave, pois além do homem ser muito esperto e metódico, os funcionários também são um bando de antas sem cérebros, ou simplesmente não estão nem aí para os idosos que foram abandonados nesse local, o que também é possível e até bem comum, infelizmente, né, já que muitos cuidadores não estão nem aí para cuidar dos clientes, e existem muitos casos de denúncias a respeito da falta de cuidado que os idosos recebem nos asilos, mas lembrando que não são todos os cuidadores que agem assim, beleza? Tem gente que realmente cuida dos idosos, mas um caso claro e exemplar desse tipo de situação aconteceu em uma clínica de repouso, em Santa Luzia em 2019, onde 6 pessoas foram indiciadas por tortura, já que teriam levado alguns idosos a condições desumanas, um caso que foi conduzido ao Ministério Público. Infelizmente, o Stefan e o Tony não podem contar com a sorte de que isso tudo seja descoberto pela polícia, e para o azar dos dois, também é bem provável que esses funcionários incompetentes sejam de alguma utilidade. Por isso, a melhor e a única forma de se livrar desse terrível pesadelo é acabar com o desgraçado do Dave. O único problema é que além de ser aparentemente mais inteligente, o psicopata também é mais forte fisicamente, sendo mais alto que os dois, e não ter aparentemente nenhuma deficiência física além da asma, o que até poderia ser usado contra ele em uma luta. No entanto, é justamente essa parte da luta que é um problema, pois o único que poderia atacar o Dave é o Tony, que além de ter medo do sádico, também está com um terrível problema na bacia, que foi o que o tirou da atividade no futebol. Então, como uma luta 1 contra 1 parece estar fora de cogitação, talvez um 2 contra 2, eles teriam mais chances. Mas eu diria que no momento a melhor chance que as vítimas têm de se livrar do Dave é aproveitar o fato de não ter câmeras no asilo e roubar o celular de um dos funcionários. Aí com isso feito, era só esperar a noite cair e posicionar o celular em um bom local que possa gravar todo o quarto e registrar a tortura física e psicológica que o psicopata faz com os pobres pacientes. Depois era só upar isso no YouTube, falando a respeito do que estava acontecendo no asilo e esperar a internet agir. E esse caso rapidamente iria parar na mídia e a polícia seria obrigada a agir. E o motivo pelo qual seria melhor upar o vídeo na internet falando sobre a situação ao invés de mostrar para algum funcionário é simplesmente porque alguém poderia tentar abafar o caso para evitar manchar a reputação do asilo. E acredite, a possibilidade disso acontecer não era baixa. Mas com esse tanto de velhinho morrendo de formas não naturais, eu duvido muito que a reputação do lugar seja das melhores. E por falar em mortes não naturais, é muito estranho não rolar uma investigação sobre a morte da Eunice. Afinal, claramente a velhinha teve ajuda. O Stefan, que está debilitado, conseguiu perceber isso. Então como é que nenhuma autoridade notou? Provavelmente isso aqui é algum tipo de crítica à sociedade, sobre não cuidar direito dos mais velhos, pois o pessoal do asilo sabia que aquele portão foi aberto por alguém alto, pois aquela corrente não estava lá na hora que o Dave deixou a senhora sair, era apenas uma trava de segurança. Por isso eles deviam ter sensores nas portas desse lugar à noite, para evitar que fugas assim acontecessem, pois mesmo que eles não liguem para os idosos, eles são os clientes ali, e perder um cliente dessa forma, além de ser péssimo para os negócios, só vai diminuir o número de clientes ao longo do tempo. E eu até suspeito que o Dave deve ter finalizado pessoas enquanto trabalhava no asilo, então era só aparecer algum detetive bom para ligar os inúmeros casos que devem existir ali, pois esse cara com certeza já finalizou muita gente ali dentro. Porém, em uma dessas noites, o juiz parece voltar um pouco a si, e então os dois colegas de quarto têm uma conversa sincera, com o Stefan falando que um dia ele imaginou que estaria deitado em um quarto repleto de amor, filhos e netos acolhedores, e agora tudo que ele consegue pensar é sobre quando ele se tornou o que é agora, um velho amargo, preguiçoso e estúpido, que nem sabe mais quem é direito, algo que o Tony também parece se identificar. Nesse momento, do nada, uma sombra aparece no corredor, e o juiz quase aperta o botão de emergência, mas felizmente não era o Dave. O pior é que algum tempo depois, é mostrado que todos os idosos estão ansiosos em suas camas, imaginando que o psicopata irá atormentar. Então, na manhã do dia seguinte, outro corpo sem vida é levado embora do asilo, mostrando quem foi o pobre coitado que recebeu a visita do Dave. Aí, aproveitando a correria da manhã, o Stefan entra na sala de uma das responsáveis pelo asilo e rouba o cartão de identificação dela. Depois, ele espera o Dave ser levado para o banho por uma cuidadora e entra no quarto do cara para vasculhar e ver se encontra algo para usar contra o psicopata, o que acaba sendo difícil, já que o quarto dele era incrivelmente organizado, sem nada fora do lugar. E olhando na mesa de cabeceira, tudo que ele encontra é a Jenny Penn e alguns itens pessoais do cara, como suas bombinhas para asma e uma foto antiga. Algum tempo depois, o banho do Dave finalmente acaba e ele volta para o quarto com a cuidadora para colocar as roupas. Só que ao olhar em volta, o psicopata percebe que um pouco de terra do vaso da sua plantinha tinha caído em cima da mesa da cabeceira. Aí, totalmente puto da vida, ele vai até o salão em que o Stefan estava sentado, lendo junto com vários outros idosos, e decide se vingar. Mas para fazer isso, ele precisa dar uma de doido e fazer todo um showzinho. Então ele tranca a porta, coloca uma música com um som bem alto e começa a dançar enquanto encara o juiz, como se fosse um sádico brincando com a presa. Porém, o Stefan não mostra sentir nenhum pouco de medo, e logo fica claro o porquê. Afinal, nesse momento, o Dave tem um ataque de asma por conta do excesso de exercício, e usa rapidamente a bombinha para se recuperar.
porém a bombinha estava completamente vazia, o que o psicopata entende na hora que foi algo feito pelo Stefan. Por isso ele volta correndo para o quarto para pegar outros frascos. No entanto, todas as que estavam na gaveta da mesa da cabeceira já tinham sido esvaziadas pelo juiz. E aí, completamente sem ar, o Dave cai no chão pedindo por ajuda. E isso parece dar certo, pois ao anoitecer, o Dave não dá as caras no quarto do Stefan, e na manhã seguinte ele também não aparece na cantina para tomar café da manhã, algo que anima os dois colegas de quarto. Mas as coisas não ficam felizes por muito tempo, pois após o café da manhã, a dupla vai para a sala assistir um pouco de televisão. E aí, nesse momento, o Stefan acaba passando por um apagão, e quando recobra a consciência, ele já está sozinho na sala. No entanto, ele tem um outro apagão, e quando volta à consciência novamente, o coitado está sendo empurrado pelo Dave, e sem pensar besteira, hein? E em poucos segundos, os dois chegam a uma sala afastada que tinha apenas um casal de idosos. Ali o psicopata derruba o Stefan no chão, tranca a porta e afasta o marido da mulher. Então ele faz a senhora se sentar e começa a tirar as roupas da coitada, ignorando os pedidos do casal. Por sorte, nesse momento, o juiz consegue alcançar uma bengala, e aí ele se levanta e golpeia o Dave com ela, derrubando o maníaco no chão. O único problema é que assim que isso acontece, os funcionários do asilo aparecem ali, e fica parecendo que o pobre do juiz tinha sido culpado por agredir os outros velhinhos, e a pressão da situação é tanta que o Stefan acaba colapsando e apagando. Bom, pelo jeito a única solução aqui vai ser dar um fim definitivo no Dave, e pelo estado de saúde do Stefan, ele tem pouco tempo para fazer isso se ele ainda conseguir fazer algo depois de ter apagado devido à pressão. E aqui, infelizmente, o Dave armou tudo para fazer o Stefan parecer o agressor ou o errado novamente, já que ele estava tentando defender a velhinha e acabou saindo de agressora. E eu não sei como é que esse pessoal acredita que o Stefan seria capaz de empurrar um velhinho e mexer na roupa da outra velhinha, sendo que ele mal consegue se manter em pé. Já o Dave sempre está andando livremente pelo lugar, e se eles analisarem a cena dá pra ver a cadeira de rodas do Stefan jogada no chão, indicando que ele acabou sendo jogado com tudo ali. Os funcionários desse lugar realmente são os piores que existem. O que o Stefan deveria ter feito, além de acabar com o estoque de bombinhas do Dave, era garantir que ninguém iria entrar no quarto para socorrer o velho psicopata. Para isso, o Tony poderia ter ficado perto do quarto, para enrolar quem quer que passasse por ali, evitando que alguém entrasse no quarto do Dave para ajudá-lo. Mais tarde, o Stefan acorda e percebe que está sozinho em uma sala privada. Porém, isso não era nem um pouco bom. Afinal, assim que anoitece, o juiz é visitado pelo psicopata e precisa ouvi-lo devagar sobre uma antiga memória, mais precisamente a primeira vez em que o Dave lhe encontrou. E isso foi enquanto ele trabalhava limpando um lugar e viu o juiz dando uma palestra com suas roupas chiques, cercado de pessoas importantes, quase servindo de inspiração para ele. Só que ao contrário do juiz, o Dave fala que a sua própria vida foi completamente entediante e ele não fez nada de valor, algo que parece ter sido recompensado nos últimos anos, com ele conseguindo manter a sua mente mais ou menos no lugar, ao contrário dos outros idosos. Com isso dito, ele se aproxima do juiz, mexe com o coitado, o forçando a falar que a Jenny Pena é quem manda, e também a lamber a sua mão, algo que o Stefano faz chorando, mostrando que ele estava um pouco são. E isso parece deixar o psicopata ainda mais feliz. Já no dia seguinte, enquanto está na cantina, o Tony vê o Stefan sendo trazido por uma cuidadora para poder comer, e então ele se aproxima do antigo colega de quarto para poder conversar, e percebe que o homem, que foi durão por tanto tempo, estava praticamente quebrado. Aí, ficando puto com isso, o Tony se levanta e vai para perto do Dave e faz um haka, que ele costumava fazer quando ainda era um jogador, para mostrar que mesmo com tudo que o psicopata estava fazendo, ele não ia deixar de ser quem é, mesmo que isso doesse muito por conta dos seus machucados na perna e na cintura. E isso parece mexer tanto com o maníaco quanto com o Stefan. E aí, para tentar quebrar o espírito do ex-jogador, o Dave passa o resto do dia o encarando de uma maneira ameaçadora, e quando anoitece, ele vai direto pro quarto do Tony para acabar com ele. Mas como a vítima não estava no quarto, o psicopata decide ir até o esconderijo secreto do Tony, que ficava na lavanderia mais afastada. Ao chegar lá, ele abre a porta da dispensa de roupas e vê que quem estava ali dentro, na verdade, era o juiz, o que parece ser ainda melhor para ele. Só que na hora em que o sádico entra na dispensa, o Tony fecha a porta do local, e os dois colegas de quarto atacam o Dave, o derrubando de cabeça nos panos e o sufocando até finalizá-lo. E vendo que seu amigo estava chorando por conta do que fez, o juiz apenas dá uma ajeitada nele e sinaliza com a cabeça, mostrando que não fizeram nada de errado, agindo em legítima defesa. No dia seguinte, o Stefan queima a Jenny Pena, e a ordem do asilo parece voltar ao normal, mostrando que agora eles não precisam mais viver com medo, seguindo a regra da Jenny Pena. Fala galera, isso foi como derrotar a regra de Jenny Pena. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse para uma viagem de negócios e descobrisse que unicórnios existem, o que você faria? Quer saber se esse pai e filha vão sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado com o lugar que você se hospeda. Nunca se sabe se tem um psicopata por lá.